Ganhou o Festival da Canção, mas será mesmo uma canção? E traz o pão, traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. E traz o pão, traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. Não falta quem te avise, vai com cuidado. Não falta quem te queira mandar calar. Chama-se A Luta é Alegria e ganhou o Festival da Canção no último segundo graças ao voto popular. A música fala sobre a crise e surge numa altura em que uma outra canção, intitulada Que Parva Que Sou, dos Diolinda, questiona a situação dos jovens atualmente em Portugal. Será o regresso da canção de intervenção. Para perceber esta nova música, estão na nossa companhia os músicos Fernando Tordo e Pedro Abrunhosa. Temos também connosco o musicólogo Rui Vieira Neri e, claro, a figura de proa dos Homens da Luta, Gel. Muito boa noite a todos. Gel, eu começava por si, naturalmente. Os Homens da Luta ganharam o Festival da Canção por causa da qualidade da música ou da combatividade da letra? Em relação ao porquê que os Homens da Luta ganharam o Festival da Canção, ganharam porque foram a banda que teve mais votos e, segundo as regras do festival, o conjunto dos votos do público, os votos do júri, deram-nos a vitória. Com certeza, mas já temos que analisar como é que se chega a esse voto. Em relação à qualidade da canção, eu acho que o tempo é o melhor juiz da qualidade das canções. Muita gente gosta de uma coisa, muita gente gosta de outra coisa, os gostos não se discutem, cada um gosta do que quer e eu acho que assim é que é bonito. Agora, uma coisa é verdade, esta situação pôs os Homens da Luta muito no foco, porque os Homens da Luta não nasceram no Festival da Canção, os Homens da Luta nasceram há 6 anos, comigo e com o meu irmão, quando decidimos criar 2 personagens que viessem numa máquina do tempo, do PREC, diretamente para os nossos dias. E fomos para a rua, fomos enfrentar o touro, por assim dizer, fomos a sítios protestar, fomos a outros sítios solidarizar-nos, sempre com o kiki do Zeca e com a palavra aguçada no megafone, e sempre fomos fiéis àquilo que são os Homens da Luta, que são personagens. Exatamente, esse é um ponto importante. O que vocês fazem é música ou é humor? São jograis ou são os bobos da corte? Nós tentamos fazer um misto, não é? Nós fazemos música, a nossa banda é composta por músicos profissionais, gravamos nos melhores estúdios que conseguimos gravar, tocamos da melhor maneira que conseguimos tocar e agora tentamos sempre meter o nosso cunho, que é um cunho humorístico, que vem da nossa gênese, um cunho ultra demagógico, que só personagens podem ter, e um cunho interventivo como... Não só ultra caricatural, talvez mais do que ultra demagógico. Ultra demagógico, olha, por exemplo, em relação à pobreza, os Homens da Luta falam, os Homens da Luta não gostam dos pobres, porque o pobre nunca te paga um jantar. Percebes? O que é que a gente diz aqui? Eu sou contra os pobres, mas a maneira como eu acho dos Homens da Luta agirem contra a pobreza é esta. Isto só se pode com um personagem, que é uma coisa que tem em comum os Homens da Luta com a Diolinda. A Diolinda também é uma personagem. Hoje em dia, neste mundo espetacularizado em que vivemos, a personagem, ou a criação da personagem, é muito libertadora para tu passares uma mensagem. Mas deixa-me perceber aí uma coisa sobre a gênese do grupo. Começou como um grupo, digamos, humorista, de certo modo. Começou como um sketch. E faziam, de certo modo, uns apanhados, ia provocar... Exatamente. O que é que fazia exatamente? Ouvi dizer que ia, por exemplo, para a festa do Avante... Fomos. Ia lá fazer que papel? Íamos lá fazer a festa, dizer às pessoas que a luta não é só estes 3 dias, a luta é todos os dias, como fomos a comícios de quase todos os partidos, campanhas eleitorais, e como é que reagiam, por exemplo, quando ia ao PCP ou outros, como é que reagiam as pessoas que lá estavam? Algumas reagiam bem e outras reagiam mal, mas tivemos... Achavam-se gozadas? Algumas, mas outras achavam-se apoiadas. Por exemplo, fomos a muitas manifestações de várias classes, como enfermeiros, como estudantes, como pessoas que lhes estavam a construir torres de alta tensão no jardim, e aí fomos muito bem recebidos, mas também fomos a inaugurações de obras públicas, comícios de políticos, onde fomos muito mal recebidos. Fernando Tordo, quando fez a sua
chamemos-lhe canção de intervenção. A minha tourada. Exatamente, a sua tourada era num registro totalmente diferente deste. Era, porque, enfim, não esqueça que o texto é do Ari dos Santos, não é? Isso dá-lhe, para quem não conhecesse, já lhe dava alguma garantia de grande qualidade, não é? Mas é um texto surpreendente. Estamos a falar, a canção foi feita no mês de outubro de 1972. Veja quantos anos passaram. Portanto, tivemos a preocupação. Ele não sabia, eu como de costume fazia a música primeiro. A música, por exemplo, da tourada foi feita primeiro. Depois é que foi posto o texto e ele perguntou o que é que aquele tema musical me fazia lembrar. E eu disse que fazia lembrar a tourada. Porque estabelecia uma relação entre aquela melodia e até a própria harmonia que estava feita simultaneamente. Juntava-me o espírito muito à terminologia que caracteriza a tourada, que é riquíssima. Ele não sabia nada desse aspecto. Eu escrevi-lhe nas folhas dele, escrevi-lhe aquela terminação. Não importa, sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro. Ninguém nos leva ao engano. Toreamos mano a mano, só nos podem causar dano. Esperas, salve esperas de gado. Bom, portanto, o que há aqui de simultâneo é isto. É através do mesmo processo, dentro da mesma casa que é a RTP. Seguindo o mesmo rigor de respeitar o regulamento, como sabe, os 3 minutos era uma coisa sagrada. 3 minutos e 1 segundo já dava direito a ir pela borda fora. Mais difícil, porquê? Mais difícil politicamente, evidentemente, havia censura, não é? Em 1973. Mas também tinha mais graça, não é? Daí por o poder violar as regras. Tu não acha divertidíssimo, José Rodrigues? Eu ainda hoje, nos meus espetáculos, canto. A canção é obrigatório, faz parte, já só faz parte. Se não canta, não há cachê. Mas de qualquer modo, devo dizer que ainda hoje, uma canção que se prolonga quase 40 anos no tempo, alguma coisa está sistematicamente a acontecer na sociedade portuguesa que provoca a necessidade absoluta das pessoas ouvirem esta canção. E eu acho que neste momento o que os homens da luta vieram fazer foi justamente isso. E vieram fazer aonde? Eu tenho que dizer isso porque estou aqui dentro da RTP, como sabe, eu tenho um relacionamento de amizade muito longa aqui dentro. E tenho que o dizer. Eles respeitaram o regulamento. Concorreram exatamente... Ninguém está a questionar isso. Não, de maneira nenhuma. Estou eu a dizer que é uma satisfação, porque eles não se intrometeram. Eles que são famosos pela intromissão, de irem jogar no terreno do adversário e às vezes do inimigo. Submeter as regras. E mesmo assim meterem-se. Aqui não, submeteram-se às regras da RTP, foram selecionados por alguém dentro da RTP e ganharam o festival, e a RTP faz aquilo que eu considero que é fantástico. É isto, nem tem discussão. Os homens da luta vão ao Festival da Eurovisão porque ganharam o festival aqui. Pedro Brunhosa também teve um papel importante na altura em que Cavaco Silva era primeiro-ministro, em termos de música, mas nunca lhe ocorreu utilizar o humor na sua música desta forma. Bom, eu não sei se tive um papel importante nessa altura, a esse nível. O meu papel sempre se cingiu à música. Eu sempre fui músico e a música, como qualquer forma de arte, é apenas isso. Não tem qualquer caráter utilitário. Não é nem panfletária, nem é instrumentalizável. A música pode ser pode-se juntar a outro tipo de virtudes e pode-se juntar a outro tipo de instrumentos para que possamos, de alguma forma, intervir socialmente. Agora, o que se passou na altura, para referir rapidamente o período de 94, tínhamos vindo de 2 cargas policiais gravíssimas, uma na Manuel Pereira Roldão, na Marinha Grande, e outra na Ponte 25 de Abril. Havia um sentimento de silêncio, de mutismo, de imobilidade, de um povo que se estendia no país, sentimento esse que se prolongou e que continua agora, de outra forma. E, portanto, de alguma forma, a minha voz foi, com as palavras Não Posso Mais, que até é uma canção que fala muito mais de uma relação do que propriamente de uma consoante política. Essas palavras foram aproveitadas como um grito de revolta. Portanto, o que há ao longo da história é sempre... Só para acabar. O que tem havido ao longo da história é sempre um aproveitamento que, por vezes, é alheio ao autor. Neste caso não foi, eu colaborei com uma canção chamada Talvez Foder. Essa canção continua a ser obrigatória nos meus espetáculos, tal como a tourada é. Essa canção, sim, completamente panfletária. Mas aquilo que fez com que o Talvez Foder fosse uma canção panfletária, portanto, menor no meu repertório, absolutamente menor, foi o facto de, precisamente, ela ser muito datada. Uma canção que diz: há mortos na Palestina, há feridos em Israel, conversações que não saem do papel, e eu e tu, o que é que temos que fazer? E o público respondia:
há bombas em Belfast e em Beirute e é preciso afinar o azimuth, eu e tu o que é que temos que fazer? E o público respondia. Portanto, são canções muito datadas. E se nós repararmos, se analisarmos a história das canções que são utilizadas como instrumentos de arremesso político, temos que, por um lado, no caso de Bob Dylan, por exemplo, que faz uma metáfora da guerra e da violência através de canções como Blowing in the Wind e Times They Are Changing, são canções que continuam eternas, continuam ainda hoje presentes, como é o caso, por exemplo, da Tourada, que tem uma letra soberba de Dori dos Santos, com metáforas que ainda hoje se aplicam. E, por outro lado, no caso da contemporaneidade de Bob Dylan, temos muitos outros cantores, uma miríade de cantores, entre os quais a Joan Baez, que fizeram canções específicas sobre a guerra do Vietnã e que por isso foram ultrapassadas pelo tempo. Ou seja, a canção enquanto instrumento plástico de mudança satisfaz um momento de protesto. E nestas circunstâncias, o que está a acontecer, nomeadamente em relação aos homens da luta, é que, de facto, há uma contestação generalizada e há uma insatisfação popular e de repente isso tudo vem à superfície num epifenómeno, como é o caso assumidamente pelos personagens que eles... No seu caso, por exemplo, não admite no tempo atual voltar a fazer música Não, de maneira nenhuma. Eu nunca fiz música de intervenção, eu sempre fiz música. Eu acho que a arte é isso. A arte é sempre intervenção, é sempre ruptura. A arte faz muito mais pela vida de um país do que, permita-me esta redundância, mas do que os políticos, que são meros passageiros desta carruagem. Quando, em 1946, no início da Guerra da Patoleia, se dá a revolta da Maria da Fonte, a norte, embora figura mítica, a canção que simboliza essa revolta popular, qual é? Maria da Fonte. Quando se dá o ultimato inglês e a primeira tentativa de implantação da República no norte, no Porto, 31 de janeiro de 1891, qual é a canção que se rebela contra o ultimato inglês, que tinha por enfim, intenção impedir que Portugal alastrasse as suas possessões coloniais entre Angola e Moçambique? O que é que dá voz a isso? A portuguesa, feita pelo Alfredo Keil e pelo Henrique Lourenço Lopes Mendonça. E isto, este momento, esta gênese de momento, é aquilo que se verifica raras vezes, mas verifica-se nos extratores dos regimes. E quando os regimes estão, de facto, em extrator, há uma, digamos, instrumentalização de alguns dos veículos. A canção, porquê? Só para terminar muito rapidamente. A canção é a forma mais contagiante da arte. Porque é aquela que nos entra, mesmo antes da rádio. Muito antes. Estávamos a falar há pouco da Guerra da Patoleia, 1840 e pouco. Porquê? Porque se propaga, é viral. Muito antes da internet, é a maior forma de globalizar, de motivar os soldados. A Marselhesa, de resto, é isso. É uma motivação política, para a batalha política. E, portanto, essa motivação da soldadesca e da populaça, se perdoa a expressão, é feita através da canção. Hoje em dia, a canção, nas rádios, pode adquirir, através da passividade que nós temos, estamos em casa, estamos no automóvel, a canção chega-nos, essa identificação passiva, digamos assim, com a música, pode fazer com que ela venha a ter depois, pelo aglutinar de todas as vontades de 10 milhões de portugueses que ouviram de repente na rádio e que se identificaram com ela, porque o momento é um momento de crise, e então sim, pode haver uma identificação entre a canção e a atitude política do país. Agora, a canção utilitária panfletária está datada e morrerá mal o momento histórico que se tem a passar. Rui Vieira, a canção é uma arma ou também é uma arma? Pode ser uma arma. Vamos ver, uma canção é o que ela diz e aquilo que as pessoas querem ouvir nela. Não é? E o contexto? É o texto e o contexto, não é? E, portanto, é relativamente indiferente quem tenha sido a intenção do compositor expressar conscientemente esta mensagem ou aquela. O que importa é a mensagem que as pessoas projetaram nela e que leem nela. Em alguns casos é uma atitude consciente do autor, outras vezes as coisas passam para lá do controle Parece que é o caso dos de Olinda, que dizem que não era a sua intenção. Pois. É evidente que não é por acaso que estas duas canções, mas não só, a Geração Rasca, do Fita Cola, ou uma quantidade de canções de hip-hop, estão a expressar aquilo que é uma sensação generalizada de inquietação e de desilusão, sobretudo das camadas mais jovens,
que projetam naturalmente essa inquietação em mensagens, em geral simples, diretas, claras, que ajudam a fazer aquilo que o Pedro Brunhosa estava a dizer, que é o passar a mensagem de uma forma mais eficaz. Isso não tem a ver diretamente com a questão da qualidade. A qualidade também não existe em abstrato, não é? Uma opinião. Não é bem isso. Quer dizer, a qualidade tem um contexto também. Quer dizer, a mim interessa mais, neste caso, a função e o fenómeno social que está à volta do que propriamente um juízo estético. Aliás, com toda a franqueza, a quantidade de bodegas musicais que nós já mandámos à Eurovisão e que os outros países mandam regularmente à Eurovisão e que nunca despertaram inquietação estética nenhuma, não tem limite. Quer dizer, não vejo que esta canção seja pior, ponto estritamente técnico, do que muitas outras que já passaram, e tem realmente qualquer coisa de autêntico por detrás, que até se calhar a ultrapassa, porque é a conjunção de um momento em que é uma proposta que correspondeu a uma necessidade reconhecida pelo público. E aquilo que o Gel dizia é preto no branco, realmente as pessoas votaram nesta canção. E isto tem um significado. Tem um significado como diagnóstico de uma situação que transcende a própria canção. Fernando Tordo, esta questão da intencionalidade ou não, no caso da Tourada, houve uma intenção panfletária ou ela escapou-lhe ao controle? Houve aquilo que está na canção. Eu e o José Casario dos Santos, variadíssimas vezes, dezenas de vezes, utilizámos o que melhor tivemos durante a nossa parceria, que foi um permanente sentido de humor. São várias as canções que passam, inclusivamente pela própria comicidade. Já não falo exclusivamente do sentido referir à intenção. A intenção era uma intenção de abandalhar. Eu vou dizer, nós fizemos 5 canções para concorrer a esse festival. 4 ficaram apuradas. E quando chegámos à Tourada, quando fizemos a canção, ainda foi feita já na Rua da Saudade, no rechão da Rua da Saudade, dissemos assim, se a gente continua a fazer esta cantiga, se isto continua com este texto, a gente vai mandar isto para a televisão e isto não vai ficar apurado. E, portanto, vamos estragar tudo. Embora se concorresse nessa altura, dentro com o nome, não se cantava, na bobina que se mandavam-se os nomes em envelope devidamente lacrado, só depois é que o júri sabia quem eram os compositores. Eram tempos diferentes dos hoje. Portanto, era uma luta para se conseguir ter uma canção. Agora, a intenção era, quem escreve uma coisa assim, não importa só ao sombra, camarotes, entram a risos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas, entram bravos, cravos e dichotes, porque tudo mais são tretas. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passodobelismo. Quem escreve uma coisa destas está a fazer o quê? Está, de facto, com a intenção de espicaçar. Mas no nosso caso, devo-lhe dizer que, ponto 1, não era o objetivo ganhar o festival, porque era impossível, em meu entender, ganhar o festival cantando 2 canções. A dispersão de votos que eu provoquei com isto dava, evidentemente, para pensar que não ganhava o festival. Mas era justamente para abandalhar. Era mesmo para abandalhar, era esta a expressão. Epá, isto o que está a pedir é isto, já chega de canções, não sei o quê. Já tínhamos feito o Cavalo à Solta, já tínhamos feito tanta coisa lindíssima. As coisas não resultam por isso. Era necessário enviar este tipo de canção. E o que é que acontece? A canção é apurada para o festival. Mas o que é que acontece depois? Pior, a canção ganhou o festival. E depois o que é que aconteceu? Esteve também para não ir ao Festival da Eurovisão. Foi ao Festival da Eurovisão. Cantei num ensaio em francês e ia criando uma crise terrível porque me vieram pedir por tudo para eu não cantar a canção em francês, porque se eu cantasse a canção em francês, a Europa ia perceber o que é que estava ali a acontecer. Bom, a intenção era justamente esta. Era chamar a atenção para que havia uma sociedade, havia um ambiente, havia um mundo em que estávamos a viver, que era um mundo que já não era suportável, que já não era sustentável. E está tudo tintim por tintim no texto da canção. Se me perguntar, foi uma canção datada? Não. O Pedro ainda há pouco disse. Há canções que ultrapassam o tempo, que ultrapassaram isso. A Tourada já não é uma canção, é uma coisa simbólica. É um dos pequeninos carrilhões que soaram neste país a dizer atenção que o 25 de Abril vai acontecer. Rui Verneri, esta tendência que agora chegou, pelo menos com estas 2 canções, acha que é uma coisa passageira ou veio para ficar?
Eu acho que é cíclico. Eu acho que há momentos que, por razões objetivas, de dificuldades reais no dia a dia das pessoas, a sociedade acorda para problemas que tentou ignorar durante muito tempo. Nós vivemos muito tempo numa espécie de grande ilusão daquela prosperidade dos anos 80, em que parecia que o dinheiro era inesgotável, que a felicidade estava à porta, que se os meninos fossem para a universidade e se licenciassem tinham uma carreira garantida, que havia empregos para todos, e de repente o acordar desse sonho cor-de-rosa cria naturalmente uma vontade e um interesse por formas de intervenção que falem desse susto, dessa desilusão, dessa angústia que entretanto veio ao de cima. E depois, em geral, quando entramos em contraciclo e a situação tende a melhorar, e eu sou otimista, naturalmente há um recuo para temas menos imediatamente de intervenção, mais eternos, mais que têm a ver com questões existenciais mais permanentes. Portanto, eu penso que isto é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos, é um sinal importante, é um sinal que deve ser ouvido com atenção. Não sei se a canção do Gel vai ficar na história para lá disso, não tenho bola de cristal. Não sei se esteticamente vai enganar, não é essa a questão, não é importante, não é importante. Nem é esse o objetivo, nós não queremos ser universais nem intemporais. Eu acho que neste momento... E aqui tenho que responder ao que o Pedro disse, que é, nós aqui, a intenção desta canção, e o momento criativo foi assim, eu ligo para o meu irmão e diz assim, precisamos mandar uma coisa alegre para o festival, porque a mensagem que nós queremos mandar é a luta, é a alegria, e é para fazer sentido agora. Eu daqui a 100 anos já não estou vivo, não me interessa. Eu estou vivo agora. Eu quero agir agora. Se daqui a 20 anos ninguém ouvir a canção, pai, isso ultrapassa-me. Eu quero fazer alguma coisa agora. Eu tenho 36 anos, eu estou no auge da minha idade. Eu e muitos outros que aí andam. Que se lixe o futuro, como diz o José Mário Branco no FMI. Quer ser feliz agora. Quer alegria agora. Desdramatizar esta nuvem de medo que andam a pôr sobre a malta. Dizer que venham para a rua, venham com esperança, venham com sonho, venham com alegria, deixem a violência e a raiva em casa. Se daqui a 20 anos ninguém ouvir, que se lixe, estão a ouvir agora, é agora que me interessa que ouçam. As pessoas que votaram em si, porque na verdade vocês ganharam foi no voto popular. Acha que as pessoas votaram... Mas tivemos 12 pontos em Bragança e 12 pontos em Viseu. É verdade, mas estavam mais ou menos a meio da tabela quando vem naquele último segundo a votação de 25% do público que votou em vós. Acha que esse voto foi um voto, da parte do público que votou, acha que foi um voto de contestação ou um voto de paródia? Isso tínhamos que perguntar a cada um que votou. Com certeza. Agora, uma coisa digo, José, mas você é que está em contacto com as pessoas quando faz os seus... Foi um voto trabalhado por nós. Nós trabalhamos, nós estamos em contacto direto com os nossos fãs. Nós no Facebook hoje atingimos as 200 mil pessoas. Somos a banda portuguesa com mais seguidores no Facebook. Os Homens da Luta. Nós contatamos com os nossos fãs. É para os nossos fãs que nós trabalhamos. Nós não queremos agradar a todos. Nunca quisemos. Nós queremos agradar àqueles que gostam de nós e nós preocupamos-nos com aqueles que gostam de nós. Mas não respondeu à minha pergunta. Foi um voto de contestação ou de paródia? Eu acho que houve alguns que votaram por contestação, houve alguns que votaram por paródia e se calhar houve alguns que votaram porque se enganaram. E houve muitos que não votaram. É tipo as eleições em Portugal. Você já foi detido várias vezes. O que é que aconteceu? Explique lá isso. Fui detido porque a autoridade considerou que eu estava no sítio errado, no local errado, à hora errada, a fazer coisas erradas. Já tive alguns processos, já fui a tribunal, já fui condenado. E se tudo correr bem, hei de continuar a ser. Rui Vieira Neri, quando o Presidente da República ontem, na tomada de posse, apelou ao sobressalto cívico dos portugueses e pediu à juventude para fazer ouvir a sua voz, acha que ele se estava a referir também a este fenómeno? Acho que estava a tentar colar-se a este fenómeno, se quiser. Eu acho que este fenómeno irrompeu como uma realidade incontornável. Não é possível fazer política em Portugal em nenhuma das frentes sem tomar em conta este fenómeno de inquietação e de insegurança e de angústia que está a ser demonstrado de múltiplas maneiras, designadamente por estas canções. E, portanto, nenhum político atento pode deixar de tentar apanhar essa carruagem. Agora, eu só gostava de acrescentar uma coisa, é que nas canções, o Gel disse muito bem, há aqui uma construção de personagem. E há sempre uma construção de personagem. O Pedro tem uma personagem,
o Fernando tem um personagem, quer dizer, não é só o que se canta e o que se diz, é a maneira de se estar, é a atitude que se comunica. E eu, de uma maneira geral, tenho que dizer, eu tenho sempre mais simpatia por atitudes inquietas, irrequietas, de questionamento, do que aquela espécie de rotina pacata, de está tudo bem, se não está, paciência. Portanto, acho que tivemos muito tempo mergulhados numa espécie de pimba anónimo e que não é mau que, de uma maneira ou de outra, com linguagens estéticas com as quais cada um de nós se identifica mais ou menos, que haja uma atitude de inquietação que se expressa também desta maneira na cultura popular. Só para rematar, e profundamente de acordo com isso, o rock é, por definição, uma música inquieta. O rock provém das agruras, das planícies, do blues, dos escravos, etc. E, portanto, o rock, e podemos dar alguns exemplos, Lou Reed, uma canção emblemática, Take a Walk in the Wild Side, que fala sobre os miseráveis de Nova Iorque, as prostitutas, e também os proxenetas, e os traficantes, e as vítimas do tráfico. Portanto, o rock tem uma função telúrica, vai ao fundo. A mim interessa-me, obviamente, o rock como forma de arte. Interessa-me menos a pop, interessa muito pouco a pop, as divas interessam muito pouco, as Madonas e as Lady Gagas, não porque seja música apolítica, porque ser apolítico também é ser político, mas porque são músicas quase opiáceas, no sentido de vivem num mundo de irrealidade e também de música tem muito pouco. E critérios estéticos à parte, e estou de acordo com o Rui Vieira Neri, critérios estéticos à parte, porque isso nenhum de nós, e todos, cada qual tem a sua opinião, mas a realidade é que a canção cruza duas formas de arte absolutamente simétricas, paralelas e até, de alguma forma, interventivas e que muito contribuem para a mudança telúrica da sociedade. Quero dizer com isto que o António Lobo Antunes, ao escrever daquela forma, ou o José Saramago, ao fazer as declarações que faz, produzem avanços que são avanços sistémicos, que são avanços profundos, são avanços de ruptura, constante ruptura, e a palavra é esta de ruptura, que obviamente são consentâneos com a realidade política e sociológica. Neste momento nós vivemos o extrator do socratismo, e eu creio que era aí que queria chegar, este extrator a todos se querem colar, nomeadamente o Presidente da República, com o discurso que faz, que é bastante mais grave do que, creio eu, a moção de censura ou de ternura, como foi a moção do Bloco de Esquerda. Mas, na realidade, estamos a assistir aos momentos finais de 6 anos de governação, não sabemos quanto tempo vai mais durar, e há um descontentamento popular, porque há o defraudar de expectativas. As pessoas que trabalharam a sua vida toda à espera de terem uma reforma e que trabalharam modestamente, com ordenados extremamente modestos, ao longo dos anos, para poderem servir o público e o bem comum, como é o caso dos professores, como é o caso dos médicos, como é o caso dos magistrados, como é o caso dos enfermeiros, muitas atividades corporativas e, obviamente, os jovens que estão neste momento a chegar ao mercado de trabalho. Todas essas pessoas terão as suas, e têm as suas expectativas defraudadas, porque lhes foram cortados perspectivas de carreira, porque a reforma foi alongada, porque os benefícios fiscais foram retirados. E, portanto, há um sentimento de que, após 38 anos de democracia, muito pouco se evoluiu neste país, em termos da qualidade de vida. Agora, qual é o papel da música no meio disto tudo? O papel da televisão, neste momento, está a ser colocar o enfoque nesta coisa da cantiga é uma arma. Só que nós, músicos, andamos no terreno, dia a dia, noite e dia, a levar, perdoem-me esta expressão poética, a esperança e magia e encantamento às terras todas do país. E não temos a cobertura das televisões. Isso também é fazer política. É fazer política e fazê-la pela abnegação, levando magia a Bragança, a Vinhais, a Panóias no Alentejo, a Ponta Delgada, e fazê-lo diariamente. E a música, porque é que a música é mais interventiva que as outras artes? Porque é também a mais independente das artes. É aquela que não necessita de subsídios. É aquela que menos acordos faz com o poder. E, portanto, é também aquela que é mais rebelde. E esta postura, esta atitude dos homens da luta, é uma atitude e vale por si. Revela um pouco isso. Revela que, de facto, é o símbolo daquilo que está a passar neste momento
Gel, eu se bem entendi do que me disse há pouco, a sua música é mais, digamos, tem uma vertente de humor muito grande e, portanto, não é tão contestatória como humorística. A minha pergunta é esta. Acha que no Eurofestival os europeus vão perceber isso? Olha, José, eu hoje dei uma entrevista para o maior jornal do Japão, amanhã vou falar para a Associated Press de Londres, vou falar para a BBC, já falei para um jornal francês, vou falar para um jornal grego, por causa da nossa vitória no Festival da Canção. Mas a minha pergunta é esta. Pronto, está a ver? Está a senhora Mary em Inglaterra e a senhora Françoise em França. A luta... Estão a ver aquela... José, a questão é que se entendem esse texto. Em relação a toda a nossa iconografia, e no nosso caso a música serve como apoio à base humorística e interventiva que nós temos, que é a nossa gênese. Quando eu disse que era a nossa gênese, a música para nós é um bocado como a roupa, e aí eu acho que o Pedro percebe, e nele é diferente, e noutros músicos é diferente. Em nós não, nós é apenas um bocado mais o acessório, que nós tentamos que seja o melhor possível, mas não é o mais importante. A luta, a mensagem da luta, é uma mensagem universal, assim como o amor. Toda a gente percebe o protesto. E uma coisa, no Eurovisão também há televoto, não é só júris esclarecidos. Portanto, vamos ver. O último lugar ninguém nos tira. Gel. Pedro Brunhosa, Bruno Tordo e Rui Vieira Néria, muito obrigado a todos. Obrigado. E obrigado a si. Isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Do sol nascente, numa abrigal de madrugada, amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano de esperas. Entram risos, chocas e capotes e mantilhas pretas. Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas. Entram brancos, grátis. Há mortes na Palestina e há feridos em Israel. Conversações que não saem do papel. E eu e tu, o que é que temos que fazer? Vamos ver.